Turma, vamos lá, continuando aqui nossa resolução de questões, nosso simulado aqui de 100 questões, essa é a nossa parte 17, professor Kleber Dantas, Engenharia Civil. Vamos tratar agora da parte do conteúdo da NBR 14166, aí no edital do ISS Fortaleza tá como se essa NBR for de 1988. Mas ela está na sua segunda edição aí de 2022. Rede de Referência Cadastral Municipal, Requisitos e Procedimento. Então, nosso cargo aí é o 6º, Analista Fazendário Municipal, Engenharia Civil. Nossa parte do conteúdo aí, Cadastro, Engenharia de Avaliações e Perícias, estamos nesse tópico aqui 1.1. NBR 14166 de 88, aí no edital está 88, mas ela tá, a segunda edição é 2022 e ela foi revisada agora em 2023. Então, norma brasileira 14166, segunda edição 7 de janeiro de 2022, mas ela teve uma versão corrigida justamente no dia da publicação do edital. 31 de março de 2023, a versão corrigida dela foi 31 de março de 2023. Vamos aqui para nossas questões. Com relação à rede de referência cadastro municipal, requisitos e procedimentos, Lei 14166 de 2022, julga os itens seguintes. Questão 81. Para o planejamento RRCM, Rede de Referência Cadastro Municipal, a quantidade de vértices superiores e a distribuição espacial destes variam em função da extensão e das características de cada município. No planejamento da rede, deve ser atendido, dentre outros, que a densidade mínima dos vértices superiores deve ser de um vértice a cada 50 km² em áreas urbanas e um vértice a cada 200 km² em áreas rurais. Questão 82. Caso o município opte por elaborar o seu próprio modelo quase geoidal, recomenda-se que os pontos utilizados no cálculo do modelo não estejam mais do que 10 km de distância entre si. O modelo matemático para obtenção dos valores de anomalias de altitude fica a critério do município. Questão 83. Para a nomenclatura dos vértices de implantação, cada vértice superior deve atender à seguinte padronização: código de 7 dígitos do município, de acordo com a tabela de códigos de municípios do IBGE. IS, vértice superior, sequência de 3 dígitos numéricos. Questão 84. Os vértices superiores podem ser materializados por meio de uma das 4 formas: pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada, marco de concreto tronco piramidal, chapa metálica incrustada em superfície estável, dispositivo de centragem forçada fixado diretamente em estrutura estável com chapa identificadora na proximidade. E por fim, questão 85. Para a nomenclatura dos vértices de densificação, cada vértice principal ou de apoio deve atender a seguinte padronização: código de 7 dígitos do município, de acordo com a tabela de códigos de município do IBGE. P, vértice principal, ou A, vértice de apoio, sequência de 2 dígitos numéricos. Então, turma, deem pausa aí, vejam aí se alguma dessas questões está errada e o possível erro. Então, a hora de treinarmos é agora. Já estamos aí praticamente há 2 meses para a prova. Então, vamos agora mostrar o gabarito e comentar as questões. Então, está errada aí a questão 82 e a questão 85. Estão certas a 81, a 83 e a 84. Então, a 81 está certa. É isso aí mesmo. Para o planejamento da rede de referência cadastral municipal, a quantidade de vértices superiores e a distribuição espacial destes variam em função da extensão e das características de cada município. No planejamento da rede, deve ser atendido, dentre outros, que a densidade mínima dos vértices superiores seja de um vértice a cada 50 km² em áreas urbanas e um vértice a cada 200 km² em áreas rurais. Então, está aí na nossa norma no tópico 5.2.
Para a escolha dos locais de implantação dos vértices, considerar, por exemplo, estabilidade da superfície, a segurança do local e a facilidade de acesso. Em geral, consideram-se ainda as obstruções dos sinais e o efeito do multicaminho no posicionamento do Sistema Global de Navegação por Satélite, o GNSS. A quantidade de vértices superiores e a distribuição espacial destes variam em função da extensão e das características de cada município. No planejamento da rede deve ser atendido o seguinte. Então, na nossa questão aí, foi colocada o item B e o item D. Mas vamos fazer uma leitura aí dos outros itens. A. Além dos marcos geodésicos, deve possuir no mínimo 4 vértices. Então, além dos marcos geodésicos aí, SGB, a RRCM deve possuir no mínimo 4 vértices. Então, lembrar disso. A densidade mínima dos vértices superiores deve ser de um vértice a cada 50 km² em áreas urbanas. C. O município pode aumentar a quantidade de vértices superiores e ou densificar a RRCM com vértices principais e de apoio de acordo com a sua necessidade. Então, o item B e o item D tratam do mínimo, mas o item C diz que a critério aí do município pode aumentar a quantidade desses vértices. O D, em áreas rurais, a densidade mínima de vértices superiores recomendada deve ser de um vértice a cada 200 km². Caso o número de vértices superiores em áreas rurais seja maior do que 20, a quantidade e a distribuição espacial destes vértices devem ser determinados de acordo com as necessidades do município. Então, caso o número de vértices superiores em áreas rurais seja maior do que 20, conforme o tópico 5.2d, o de áreas rurais, aí, um vértice a cada 200 km², a quantidade e a distribuição espacial destes vértices devem ser determinados de acordo com as necessidades do município. Cuidado aí para o Sebrasp não trocar aí outra palavra aí a não ser município. F. Núcleos urbanizados ou de características urbanas em áreas rurais devem atender aos requisitos para as áreas urbanas. Então, cuidado também com esse item F. Núcleos urbanizados ou de características urbanas, mesmo que sejam em áreas rurais, eles vão entrar nos requisitos de áreas urbanas. Nossa questão 82 está errada. Por quê? Porque falava assim, caso o município opte por elaborar o seu próprio modelo quase geoidal, recomenda-se que os pontos utilizados no cálculo do modelo não estejam mais do que 10 km. Está errado. Não estejam mais do que 5 km. Está lá no item B do tópico 532 da norma. Caso o município opte por elaborar o seu próprio modelo quase geoidal, recomenda-se que os pontos utilizados no cálculo do modelo não estejam mais do que 5 km de distância entre si. O modelo matemático para obtenção dos valores de anomalias de altitude fica a critério do município. Questão 83 está correta. Para a nomenclatura dos vértices de implantação, cada vértice superior deve atender a seguinte padronização. Código de 7 dígitos do município, de acordo com a tabela de códigos de município do IBGE. O S, que quer dizer vértice superior, e uma sequência de 3 dígitos numéricos. Então está lá no tópico 5.4, nomenclatura dos vértices de implantação. Tá aí, código de 7 dígitos, o S para vértice superior e uma sequência depois aí de 3 dígitos. Então, a norma trouxe como exemplo aí o município de Florianópolis, Santa Catarina, cujo código do município é 420547. Tem como exemplos de nomenclatura de vértices de implantação. Então aí está exemplo de algum vértice. O código aí do município de Santa Catarina, que vai aí o 420, 547, aí S001, o S é o que? Vértice superior. E em seguida 3 dígitos. Então quando for nomenclatura dos vértices de implantação, são 3 dígitos. Aí,
Código do município do IBGE. A gente checando aí os códigos dos municípios do IBGE. O estado todo de Santa Catarina começa com o número 42. Então, cada estado, os 2 primeiros números aí, desses 7 primeiros, identifica o estado. Então, 42 é o estado de Santa Catarina. Aí, complementando o código, esse é o código aí do município de Florianópolis. O nosso caso aqui do Ceará, o código do nosso estado é o 23. Então, quaisquer município aqui do Ceará começa com 23. Mas qual é o código de Fortaleza, professor? De Fortaleza é aí, ó, o 2304400. Esse é o código de Fortaleza. Nossa questão 84 está correta. Os vértices superiores podem ser materializados por meio de uma das 4 formas. Pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada, marco de concreto tronco piramidal, chapa metálica incrustada em superfície estável, dispositivo de centragem forçada fixado diretamente em estrutura estável com chapa identificadora na proximidade. Então é o que está lá no tópico 5.5, materialização dos vértices de implantação. Então, esses vértices superiores aí podem ser materializados por meio de uma das 4 formas. Tá aí as 4 formas. Aí tem uma nota. A identificação da nomenclatura do vértice é opcional em sua materialização e, por conveniência, podem-se omitir os 7 dígitos referentes ao código do município. Então, bastante cuidado com essa nota. Essa nota tem cara de cair na prova. Então, na materialização desses vértices de implantação, a identificação da nomenclatura do vértice é opcional em sua materialização e, por conveniência, podem se omitir os 7 dígitos referentes ao código do município. Por fim, a nossa questão 85 está errada. Por quê? Para a nomenclatura dos vértices de... Agora não é mais implantação, mas sim densificação. Cada vértice principal ou de apoio deve atender a seguinte padronização. Código de 7 dígitos do município, de acordo com a tabela de códigos de município do IBGE. P, vértice principal, ou A, vértice de apoio. Aí, sequência de 2 dígitos numéricos. Não. Aqui está errado. Lá no tópico 6.3 da norma, lá no final, o correto é uma sequência de 4 dígitos numéricos. Então, quando for densificação, vai ter lá os 7 dígitos, pode ter aí o P de principal ou o A de apoio e uma sequência de 4 dígitos. Nosso caso aqui, quando era implantação, era uma sequência de 3 dígitos. Então, lembrem disso daí. Implantação, após o código, após a letra aí de S de vértice superior, era uma sequência de 3 dígitos. Já que no nosso caso da densificação, após o código de 7 números, pode aparecer o P de vértice principal, o A de vértice de apoio e uma sequência de 4 dígitos. Então, a gente tem alguns exemplos aí para o município de Florianópolis. 4205 47P, né? 001, 0001. O P é o que aí? De vértice principal. O segundo aí, 4205 47A, 0001. O A é de quê? De apoio. Então, aqui a gente tem um resumo dessa nossa aula. Estava errada a questão 82 e a questão 85. A questão 82, para o caso aí desse modelo quase geoidal, recomenda-se que os pontos utilizados no cálculo do modelo não estejam a mais do que 5 km, é o correto. E lá no caso da densificação, após os 7 números, pode ter a letra P de vértice principal, a letra A de apoio e, por fim, uma sequência de 4
4 dígitos numéricos, cuidado com isso, numéricos. Já lá na questão 83, nos vértices de implantação, vem lá os 7 dígitos, depois o S de vértice superior, depois uma sequência de 3 dígitos. Comente aí, inscreva-se, deixe o like, obrigado.